Uma produção. Bruá. Estamos a viver uma hora de extraordinário entusiasmo e fervor. É esta alternância dos partidos que caracteriza as sociedades que aceitam o modelo da democracia ocidental. O Partido Comunista o que não fica é num governo para calcionar uma viragem à direita. Não fica num governo para apoiar medidas antidemocráticas, O antipopulares. movimento foi para mim uma surpresa. Creio que todos nos devemos felicitar o movimento das Forças Armadas pelo alto serviço que prestaram à nação. Boa noite, bem-vindos a mais uma emissão do JJ. Eu sou o José Miguel Cerdeira e vou ser o vosso moderador desta noite. Os temas para hoje serão o IVA da eletricidade, os transportes em Lisboa e o conflito institucional entre a PGR e os magistrados do Ministério Público. Mas antes, os nossos convidados. À minha direita, Francisco Camacho, presidente da Juventude Popular de Lisboa. À minha esquerda, André Carrilho, coordenador do núcleo das Águas Livres da Juventude Socialista. E à minha frente e ao centro, Cristiano Gaspar, presidente da Juventude Social Democrata do Fundão. Bom, vamos diretos ao primeiro assunto, do IVA. Toda a gente parece ter conseguido algumas compensações, ou alguns, para não fazer aprovar a descida do IVA da eletricidade. Depois, o Orçamento Geral do Estado acabou por ser aprovado, com a abstenção dos partidos à esquerda. Vou começar aqui pelo PSD. Com que olhos, Cristiano, vês a proposta do PS para a descida do IVA da eletricidade? Ou melhor, para um processo do IVA da eletricidade com escalões que não são bem escalões dirigidos a consumidores, mas escalões de consumo. Bem, olá, viva, olá a todos. Bem, eu começo por dizer que é uma medida característica do Partido Socialista, que é uma medida que pressupõe que não são todos os portugueses em geral que estão a ser fortemente fustigados pela carga fiscal. Ainda se apontava este ano, em 2020, com Bruxelas a prever uma carga recorde, novamente recorde. Todos os anos temos um novo recorde de carga fiscal. Este ano temos de 35,5% do PIB, é a previsão de Bruxelas para 2020, e o PS vem dizer que, novamente, que só porque as pessoas têm um maior consumo e não importa indagar muito sobre as razões desse consumo, porque é algo, um critério que não se estabelece, apenas matemático, conforme a volumetria dos gastos, conforme a taxa e o que se pagará em imposto, acaba por ser uma medida que afeta a todos de forma diferente, inclusive aqueles que se comportam de forma igual. O IVA é um imposto sobre o consumo, portanto, faz todo o sentido que a taxa seja a mesma, independentemente do nível e do volume do consumo. Agora, por outro lado, aquilo que eu considero que seria de facto uma medida que deveria ter sido aprovada precisamente neste sentido de uma redução da carga fiscal a todos os portugueses, porque todos os portugueses precisam dela, foi a proposta que foi apresentada pela parte do PSD, em que propunha que houvesse uma descida do IVA para a parte do consumo doméstico, com uma proposta de redução de 23%, que é a taxa atual, para a taxa mínima de 6%, e como o PSD e o Rio são muito equilibrados naquilo que são as contas e a saúde financeira do país, propuseram também duas contrapartidas para esta mesma proposta. Nomeadamente, em primeiro lugar, um corte de 22 milhões nos Jobs for the Boys, nas despesas ministeriais, e um corte de 100 milhões naquilo que são os consumos intermédios ou vulgos gorduras do Estado, em que este Estado parece que gasta milhões em estudos, em consultas e em pareceres, mas depois em certas decisões que são mesmo importantes toma-as sem ligar a esses estudos ou muitas vezes sem pedir os devidos pareceres, como até tivemos alguns casos escandalosos agora no passado recente, como no caso de João Galamba. A verdade é que esta proposta apresentada pelo PSD acabou por sofrer várias alterações, porque parece que alguns partidos à esquerda, nomeadamente o Partido Socialista, disseram que as contas não estavam bem feitas e que seria uma grande irresponsabilidade aprovar agora uma descida da carga fiscal aos portugueses nesta componente do IVA da eletricidade, e é engraçado e representa de alguma forma aquilo que é a hipocrisia socialista. Porque em 2013 o mesmo Eduardo Cabrita e João Galamba, que na altura que agora é secretário de Estado Adjunto e de Energia, mas ambos em 2013, em plena crise, ainda com a Troika em Portugal, recomendavam precisamente ao governo do PSD e do CDS que adotasse esta redução da taxa do IVA sobre a eletricidade. Ora, afinal, quando o Partido Socialista nos tem dito ao longo de tanto tempo, dos últimos 2 anos, que o país está tão bom, que a economia está a crescer tanto, que não temos problemas nenhuns com o pagamento da nossa dívida e que estamos perfeitamente saudáveis em termos financeiros, não consegue desencantar
uma forma de reduzir a carga fiscal aos portugueses e tem vindo a dar razão aos partidos de centro-direita quando têm dito que há de alguma forma alguma máscara nestas contas do governo, porque não se percebe como é que uma coisa tão saudável de repente há um desconforto tão grande em aliviar um bocadinho a carga fiscal aos portugueses. E depois, e terminando, acho que põe também a nu aquilo que é a escolha política clara deste governo, em que se por um lado para o PSD e até há uns tempos pensava eu para o CDS é importante a redução da carga fiscal que tem aumentado em catadupa, aquilo que o Estado e o Partido Socialista decidiram fazer para este Orçamento de Estado para 2020 foi continuar a comprar a sua clientela e a garantir que continuarão a acumular os votos suficientes para serem sucessivamente ou terem sucessivas maiorias parlamentares, como se viu novamente no investimento naquilo que é foram os aumentos dos vencimentos na função pública, nas progressões e nas promoções, que ao todo representam para 2020 720 milhões de euros. Ora, 720 milhões de euros injetados a mais para os trabalhadores da função pública são 725 milhões de euros que seriam muito melhor empregos com uma redução da carga fiscal para as famílias portuguesas, como propunha precisamente Rui Rio. E por último, eu disse e bem que até há uns tempos pensava também que seria vontade do CDS aliviar a carga fiscal dos portugueses, mas pelo visto decidiu fechar-se em caixas e negociar bem, por telefone, porque Francisco Rodrigues dos Santos não estava no Parlamento e Cecília Meirelles parecia que não estava mandatada como líder parlamentar para poder tomar uma decisão destas. Então António Costa e Francisco Rodrigues dos Santos estabeleceram comunicações por forma a garantir que as contrapartidas e a proposta do PSD para a redução da carga fiscal não fossem aprovadas. Portanto, acho que podemos concluir o seguinte, é que se por um lado, se em 2020 a carga fiscal não foi reduzida, a culpa é do Partido Socialista e do CDS. Se em 2020 continuamos a ter um Estado estratosférico e com despesas estratosféricas em gorduras do Estado, a culpa é do Partido Socialista e do CDS. E para concluir, isto é muito Conclui importante. mesmo, Cristiano. Exatamente, se temos em 2020 um Estado que continua a alimentar os seus vícios, a sua máquina e o Jobs for the Boys, isso volta a dever-se ao Partido Socialista e ao CDS. E a pergunta que se impõe é com quem é que o PSD pode verdadeiramente contar para a melhoria do Estado português? Francisco Camacho, o CDS deu a mão ao governo e qual era a intenção Não, do isso é, CDS isso é um. no que Não. no que toca ao IVA e finalmente acho que esta ocasião mostrou que pode haver novas geometrias parlamentares para fazer aprovar algumas propostas e se isto pode forçar alguns partidos, desde já o CDS e o PSD, mas mesmo o Bloco e o PCP, a aliarem-se mais frequentemente aos lados opostos da bancada para fazer aprovar propostas, mesmo que desta vez não tenha resultado. Se isto Muito pode bem. acontecer. Boa noite a todos. Cumprimentar aqui em especial dois estreantes, o Zé Miguel enquanto moderador e o André Carrilho na representação da JS. Creio que também é uma estreia e no caso do Cristiano também merece sempre aqui um cumprimento especial. Depois, enfim, desta sua intervenção que vai um pouco ao encontro dos fundamentos da tua pergunta. Importa já aqui dizer que o CDS não deu coisa nenhuma mão ao Partido Socialista. Veja-se, o CDS desde o princípio que teve uma postura bastante matura, com grande responsabilidade, quanto à proposta que estava em cima da mesa de redução do IVA da eletricidade. Aliás, a esse respeito, o CDS, até por via do seu novo líder, apelou a que os partidos se sentassem à mesa, em particular o Partido Social Democrata e o Partido Socialista, naturalmente, para se chegar a um entendimento em matéria de redução do IVA, de forma a que se pudesse, de um modo particularmente incisivo e escrutinador da despesa e da receita pública, fazer esse exercício para perceber até onde se poderia chegar na matéria de redução do IVA na questão da eletricidade. Infelizmente, esse apelo que foi lançado, na minha opinião, com grande sentido de oportunidade e muito pouco oportunismo, não foi atendido por nenhum dos outros dois partidos. Além disso, acresce aqui uma dinâmica parlamentar, que não foi só na questão do IVA que ficou patente, mas este Orçamento de Estado foi particularmente propenso a propostas avulsas entregues à última, com pouco debate, com pouco escrutínio, com pouca análise técnica e política das propostas que incidiam sobre a dinâmica do Orçamento de Estado. Falta mais tempo para o processo orçamental? Sim, este caso em particular revelou isso. Nós tivemos propostas que foram
apresentadas em que não havia propriamente uma possibilidade de escrutinar tecnicamente qual era o seu peso em sede de orçamento de Estado. Dito isto, também não estou a dizer que quando se apresenta uma proposta tem de haver esses anexos, esse conjunto de documentos, mas realmente, no caso em particular do IVA sobre a eletricidade, não havendo um consenso prévio entre as forças políticas que permitisse obter uma visão, pelo menos entre estes três partidos, a verdade é que o CDS, e bem, sempre apelou a esta responsabilidade em matéria de contas públicas e, ao contrário do Partido Social Democrata, que teve até umas situações caricatas de sim, vamos votar a favor, depois não votamos a favor. As contrapartidas foram chumbadas, não é? O Não, PST sendo um pois, partido mas o Duarte financeiramente Pacheco responsável não as iria sim, aprovar que nessa circunstância. O Duarte Pacheco, a esse respeito, na intervenção parlamentar, acabou por dizer: vamos mesmo votar a favor da vossa proposta, senhor deputado, dirigindo-se ao João Oliveira do PCP. Bom, e em relação a isso, o CDS é bastante importante deixar isto claro. O CDS teve a posição mais responsável em sede parlamentar. É a nossa ambição sempre a redução da carga fiscal. Prova disso é que tivemos muitas propostas apresentadas em matéria de carga fiscal em sede de Orçamento de Estado. Algumas alterações, não muitas, também é verdade, foram aprovadas, como foi, por exemplo, a questão da isenção de IMI para Negociada, idosos. não é? Porque o Partido Socialista tinha apresentado um sentido de voto Não e depois digas alterou o o que sentido as de voto cartilhas durante a dos tarde. jornalistas, São jornalistas atendem. Não foi negociado. Essa foi porque se fosse. Mas vamos lá ver. Este racional do Cristiano tem que se lhe diga. Então o CDS, desde o primeiro dia, pelo seu líder, não se ia vincular à proposta do PSD e ao invés o Cristiano acha que isto já foi negociado. Então, como é que é? Teve alguma relação o telefonema ou não? A posição do CDS já estava tomada desde o início e o caminho da abstenção que se revelou por parte do CDS foi o caminho mais coerente com aquilo que nós acreditamos. Por um lado, nós defendemos a redução da carga fiscal, entendemos efetivamente que a carga fiscal em matéria de eletricidade é elevada, sobretudo tendo em conta o quadro europeu. Agora, não nos podemos desresponsabilizar da agenda financeira do Estado português e do erário público. E, portanto, a proposta das condições que o PSD apresentou também foi manifestamente insuficiente. Quer dizer, lançou-se aqui uns números para o ar, 22 milhões... São números anunciados 22, pelo Dr. Não, Rui desculpa, Rio, mas coisas feitas pelo por grande nunca mais tenho orçamento. de terminar pelo nosso Dr. Mário Rui Centeno. Rio, pelo Dr. Rui Rio, mas sem qualquer demonstração de que realmente aquilo teria algum impacto. E portanto, no meio desta baralhada toda, deixem-me só dizer isto para terminar, também houve um argumento apresentado pelo Partido Socialista que para mim não cola nesta questão da não redução do IVA, que é o argumento da questão climática. Como se o consumo de eletricidade, no caso concreto de Portugal, tivesse como natureza e produção somente a energia fóssil, bem pelo contrário, o caso português até é destacado pelas energias renováveis, as eólicas. Ok. Portanto, essa questão do clima não foi uma opção financeira do PS. O CDS, naquele caso em particular, acompanhou, sendo que o cenário geral que o CDS faz desta nova lei de orçamento de Estado é de um orçamento incapaz para o futuro de Portugal. E a evidência máxima disso foi o nosso voto contra na votação final. Muito bem. André, duas perguntas. Como é que joga esta questão das alterações climáticas nesta proposta que o PS faz, que ainda não tem aprovação europeia, porque está ainda a ser dirimida sobre as Acho que questões? aqui também é um bocado a grande questão. Sim, é verdade. E a segunda pergunta é: esta proposta tem alguma dose também introduz alguma dose de complicação fiscal no sistema, de complexidade, vamos dizer assim. Quando é que. Estás a falar da diferenciação de taxa. Sim, Enfim, exatamente. A pergunta é: quando é que este tipo de diferenciação compensa ou quando é que depois pode chegar a ser demais para os benefícios que traz em termos de incentivos ao comportamento do consumidor não serem suficientes para compensar toda esta complexidade que no fundo depois pode levar também a outras maneiras de furar o esquema? Bem, em primeiro lugar, tenho que vos cumprimentar. Muito obrigado pelo convite que me fizeram para aqui estar.
Bom, quanto aqui à questão climática do IVA na eletricidade, enfim, só para fazer aqui um pequeno enquadramento, parece-me que é importante. O IVA enfim, o consumo de eletricidade é um consumo relativamente inelástico. Enfim, pelo menos para as famílias, o consumo de eletricidade é relativamente inelástico. Hum, Tens que explicar o que é Bom, inelástico. enfim, é que as pessoas vão continuar sempre a gastar eletricidade, não é? Vão estar sempre a gastar eletricidade e, enfim, e para as famílias o consumir pouco ou muito, eu não sei se aqui a taxa hum, variável do IVA fizesse muita diferença. Esta taxa pode fazer sim muita diferença e parece-me quanto aos grandes consumos. Por exemplo, quanto às grandes empresas. Enfim, unidades industriais que têm consumos energéticos muito grandes. De facto, aqui o Francisco disse que acabou a sua intervenção a dizer que nós, Portugal, somos uma referência quanto a energias renováveis, mas ainda assim é um desperdício energético que pode estar aqui a haver. E esta é uma medida que pode beneficiar muito, que pode ir no sentido que este benefício, que este desperdício energético não aconteça. E, enfim, quanto aos grandes consumos, pode fazer sentido. Mas também, por outro lado, falaram aqui da elevada, da grande taxa, da grande carga fiscal que os portugueses têm suportado. Enfim, e dizem que os cofres do Estado têm engordado, que os cofres têm engordado muito à custa das taxas, da carga fiscal sobre os portugueses. Enfim, a carga fiscal sobre os portugueses não aumentou. É que o que tem aumentado é a economia tem mostrado uma pujança muito superior. Em sede de IVA, as finanças têm arrecadado bons valores, de facto, mas enfim, se numa economia em que há mais transações, há mais dinheiro que entra nos cofres do Estado. Não há como fugir a esta regra, enfim, é tão claro quanto isto, porque do orçamento passado para este orçamento, eu gostava que me dissessem qual foi a taxa de IVA que subiu. Não houve nenhuma taxa de IVA a subir. O espetáculo dos tauromáquicos foi logo. Pronto, foi logo, não? tá É bem, mas verdade. enfim, mas Essa isso é discriminação em torno completamente do gosto residual, cultural isso é completamente residual. uma Não é evidência. residual. Enfim, eu não sei qual é que é o valor absoluto que o Estado arrecada com isto, mas enfim, estamos a falar de um valor residual. Mas bem, e também é que é o cerne da questão As que acho bebidas que. açucaradas. Pronto, mas. Foi muito IVA, ainda é muito IVA. Ainda é muito Enfim, IVA. é muito IVA, mas a taxa geral mantém-se nos 23%. Enfim, não houve. No caso nenhum das aumento. bebidas açucaradas, penso que seja um imposto especial de consumo, não Exatamente, uma sim, subida no IVA. associado, Mas, IAB, mas sim, é uma subida Muito bem, na carga fiscal. mas quanto aqui à questão com a Comissão Europeia, enfim, de facto, nós temos o princípio da neutralidade fiscal que vigora no direito europeu, o que impede em sede de impostos indiretos, salvo erro, enfim, eu não sou fiscalista, enfim, o direito fiscal não é muito a minha praia, mas salvo erro, não podemos alterar para o mesmo objeto tributável, não podemos alterar as taxas de IVA. Nesse sentido, enfim, daquilo que é o conhecimento e o Governo tem dito, o Governo está em negociações com as autoridades europeias para conseguirmos renegociar aqui esta medida, fugindo um bocadinho aqui ao princípio da neutralidade fiscal. E esse é o ponto. Se isso nos vai criar dificuldades ou não, ao nível da tributação, enfim, não sei. Eu acho que a medida tem um fundo ambientalista, que é indiscutível, enfim, consumindo os grandes grupos, e aí é que pode haver grandes poupanças, é para os grandes grupos, porque isto para as famílias, eu julgo que nunca vão poupar assim muito com esta descida da taxa do IVA aos grandes grupos económicos. Essa negociação pode trazer poupanças, sim, e pode também, e trazendo poupanças para os grupos económicos, pode também, e enfim, acho que esse é o ponto, fazer com que Estimular a economia, não? não, sim, obviamente que haja um estímulo à economia, mas também que haja um estímulo às empresas e às pessoas, ao fim e ao cabo, de evitarem consumos que sejam autênticos desperdícios. Há aqui uma coisa que eu não acontece. Mas compreendo não sei muito se bem, já que é tinhas terminado. Sim, termina. o André acredita, tentando forçar este argumento da questão climática, que as empresas não procuram eficiência na gestão dos seus recursos. As empresas procuram lucro. Precisamente por isso é que não há é melhor para as desperdício. empresas, Precisamente por isso é que não há desperdício na eletricidade. É uma falsa questão, não é? As empresas mal geridas terão desperdício, mas o objetivo delas nunca é ter custos avultados com a Vou só energia. dar a palavra ao André para responder e passamos ao próximo tema. Enfim, o que eu aprendi é que as empresas visam o lucro, não é? Agora, Exatamente, agora
Exatamente. elas poupam em muitos sítios, não sei se poupam na cidade. Olha, poupam, por exemplo, poupam, por exemplo, nos custos laborais, muitas vezes, não é? Enfim, as empresas visam lucro. Está para vir o dia em que temos um gestor criterioso e ordenado que só quer poupar em eletricidade. Enfim, pronto. Por acaso conheço diversos. Passamos não para é? outro tema. Extra. Fernando Medina anunciou um plano para uma zona de emissões reduzidas a 0 ABC na Avenida Baixa e Chiado e existe é um plano que contempla algumas zonas em que deixará de haver trânsito, outras zonas para passarem a ser pedonais e outras zonas em que esse trânsito será reduzido ou condicionado a veículos que emitem, que são menos poluentes. O Automóvel Clube de Portugal já veio dar um parecer a esse plano, pedindo, entre outras coisas, várias sugestões, mas para que ele seja adotado gradualmente. O que pergunto, André, a ti é qual é a lógica deste plano? E por outro lado, há aqui uma questão no plano que fala em que todos os veículos têm que cumprir uma norma que é a norma. Não me recordo qual é a norma Euro 3. Euro acho eu, 3. sim, Euro 3. Contudo, os veículos das plataformas digitais, como a Uber, a Captain e outros, vão ter que ser exclusivamente elétricos. Penso que seja assim. Qual é a lógica? Estes conseguem se adaptar mais facilmente? É isso? E qual é a lógica do plano mais em geral? Quais são os argumentos para defender este Bem, plano? eu acho que todos nos lembramos muito bem de como é que foi a negociação entre o governo, as plataformas de mobilidade em carros descaracterizados e os táxis. E os taxistas. Enfim, foi uma negociação muito dura. Lembramos pelo menos eu lembro-me de duas grandes manifestações em Lisboa. Ahm, Enfim, e foi uma negociação em que tiveram que ser feitas concessões de parte a parte. E eu acho que é daí que parte essa possível discriminação que em princípio parece que vamos ter. Mas de facto o programa ainda não está fechado. A zona de emissões reduzidas é um programa que está em consulta pública, está aberto a contributos de todos os lisboetas e não só lisboetas. Toda a gente pode dar o contributo que entender. O aeroporto do Montijo também estava, né, sob consulta pública. Mas ligaram um pouco àquilo. Mas um aeroporto, Mas está lá. mas o aeroporto é sempre uma obra contra a dimensão. Aqui quando estamos a falar de mobilidade do cotidiano das pessoas, parece-me que as pessoas, tendo esta arma ao seu dispor, faz todo o sentido que contribuam e que façam os seus contributos para. Mas faz sentido avançar, tendo em conta as queixas que existem quanto à falta de transportes? Qual é a lógica Ok, ulterior enfim, do desenvolvimento deste plano no contexto todo da Enfim, mobilidade eu em acho que Lisboa? Lisboa tem feito um grande esforço nos últimos anos para reduzir as emissões no seu centro, não é? Enfim, tivemos aquela medida que tem sido criticada porque a fiscalização torna-se muito difícil, que são aqueles painéis à entrada de algumas ruas que dizem que é proibido entrar um veículo inferior a 1900 ou 2000, enfim, agora há zonas com várias idades, não é? Sim, deixa-me só apontar que foi uma das coisas que apontou a ACP, é que estas restrições existem só no papel. Pois é, mas enfim, numa cidade em que entram, enfim, quantos milhões de carros é que entram em Lisboa todos os dias, para os efetivos da Polícia Municipal, isto torna-se um bocadinho complicado fazer esta gestão. E eu até conheço casos de pessoas que já foram autuadas por estarem a circular numa zona em que não podiam e não tinham matrícula, mas enfim, são casos muito residuais, admito que sim, que sejam. Mas lá está, e é que essa crítica do Automóvel Clube de Portugal é agora respondida. Enfim, o programa não existe para responder a esta crítica, mas este programa responde a essa crítica. Enfim, fazendo aqui uma limitação, fazendo aqui de facto uma limitação, um obstáculo a que os carros entrem no centro da cidade, agora sim vai haver uma fiscalização. Aliás, é a fiscalização, os carros não podem entrar, ponto, não é? Enfim, muito poucos carros podem entrar, não é? E agora, com estas limitações, a fiscalização será muito mais fácil, a meu ver. Perguntavas, desculpa. Em relação à questão da falta de transportes e da lógica do plano. Muito bem. Aqui também, tudo isto. muito bem. O plano inclui novas carreiras de autocarros para aquela zona. Vai haver, daquilo que eu ouvi, vai haver um reforço no horário noturno. Os autocarros noturnos serão reforçados naquela área, o que é muito importante. É uma área de facto de grande frequência noturna, por isso é muito importante que essa hora haja, mas também durante o dia, e enfim, e eu acho que o plano tem que passar por aí, enfim, tem que haver um reforço dos transportes públicos para o horário noturno. Ahm,
Enfim, aqui a questão do metro, daquilo que eu percebi, ainda não está discutida. Seria interessante que o metro naquela zona tivesse também uma frequência melhor, mas de qualquer modo, e aqui também puxando aqui um assunto que me incomodou muito esta semana, foi a questão da linha circular do metro, só para concluir, é que se olharmos bem para a rede circular do metro, a zona que agora de emissões reduzidas tem acho que 5 ou 6 estações, portanto, enfim, Castro não conta, mas é Castro, Baixa Chiado, Rocio, Restauradores, Terreiro do Paço, já contei 5, não sei se me falta outra. E se havia linha que tinha uma vocação para funcionar em horário noturno e praticamente sem interrupções, era a linha circular. Ora, entendeu o PSD, enfim, nunca percebi muito bem porquê. Duvido que o Rui Rio perceba da mobilidade na capital de Lisboa. Enfim, Não quer ser Primeiro-Ministro de Portugal. Pois sim, Candidato à Câmara já foi no Porto e ganhou. mas é a capital, e aqui onde passa muita gente, onde circula muita gente, onde circulam muitos serviços, onde circulam muitos bens. E de facto, para este programa funcionar ainda melhor, é importante também que haja uma rede de metro que funcione bem. E eu acho que aqui a linha circular era uma oportunidade falhada, e temos que agradecer isso à oposição, ao PSD, que se aliou naquelas chamadas coligações negativas que tivemos agora recentemente. Cristiano, à direita muitas vezes critica-se a rapidez com que são implementados estes planos. E ao centro também. E ao centro, à direita e ao centro. Criticam-se muitas vezes a velocidade com que são implementados estes planos em que se tiram os carros das cidades, ou a falta de alternativas de transportes, mas pode haver agora um pouco de incoerência quando ao mesmo tempo se chumbam na Assembleia da República os planos para providenciar essa mesma alternativa de transportes. E mais em geral, faz sentido a Assembleia da República decidir sobre um plano de transportes que é para Lisboa? Não seria uma visão até mais descentralizadora do PSD defender que fosse, por exemplo, isso tratado noutros fora mais locais? Não, antes de mais, eu não concordo nem com o que o PS apresentou, nem com o que o CDS e o PSD arguíram contra. Não venho nem nunca vim para aqui com uma cartilha. Sobre esta coisa, eu acho que há 3 ou 4 questões e pontos importantes. O primeiro é que avança-se muito rápido para planos de mobilidade, para a execução das obras de forma um bocadinho irresponsável, tanto que bastou agora um pequeno travão na Assembleia da República e creio que já vai custar ao Estado quase 100 milhões de Mas a euros linha circular que há não é de de ter de agora. pagar. Que há de ter de pagar. Sim, Não é de mas agora. foi suspensa agora, as obras já iniciaram no início de 2019. São Se não estou em 89 erro, milhões de euros que penso que podem não. são 310 milhões, dos quais, pelo menos para a 210. linha circular, 210 com 85 milhões de comparticipação. Num fundo qualquer, mas são quase. Vamos comunitários, apontar para 130 milhões de euros gastos da parte do Estado aqui para os habitantes de Lisboa. Mas parece-me que se avança muito rápido com estas obras e com a execução destas obras, levando às costas um bocadinho aquilo que é uma argumentação que não é tão simples como possa parecer. Chegar e dizer-se, bem, agora vamos proibir o uso dos veículos, a entrada da maior parte dos carros na Baixa, porque isto é bom para o ambiente. E toda a gente sabe que se é uma coisa boa para o ambiente, é uma coisa boa, então isto tem de ser feito. E cai-se um bocadinho nesta falácia do pensamento, passa-se logo da introdução para a conclusão e não se desenvolve esse argumento, porque talvez seja oportuno dar a escolher às pessoas, porque vivemos em democracia, a opção de vocês preferem que os carros continuem a circular aqui ou preferem que o trânsito seja interditado. Tendencialmente sou contra este tipo de propostas apresentadas, porque são propostas que, apesar de estarem em consulta pública, que é algo que já está comprovado, que este governo não liga e não lê, nem nunca vai mudar uma decisão contra, até porque a própria Associação de Moradores já se veio pronunciar contra o corte do trânsito nestas zonas, precisamente porque tem medo que faça surgir novos casos, como apareceu, por exemplo, no bairro Alto, em que a partir do momento em que se cortou o acesso do trânsito, começaram a elevar-se os índices de criminalidade e os índices decorrentes e a violência, os problemas decorrentes de um estilo de vida um bocadinho mais noturno. Este era o primeiro ponto. O segundo ponto, que é a tua pergunta muito importante e que se prende com a parte da Assembleia da República estar a decidir sobre isto, eu acho que mais preocupante do que a Assembleia, ou tão preocupante como a Assembleia da República estar a decidir sobre isto, é o governo português, o Estado português, estar a pagar por isto. Parece uma coisa abominável, tendo em conta que é algo que vai privilegiar um determinado grupo de habitantes, e nós vimos isso na proposta que foi apresentada pelo Partido Socialista,
relativamente à linha circular. Depois foi suspensa, porque aprovou-se, entretanto, a resolução na Assembleia da República e foi aprovada uma proposta do PAN que dizia vai-se suspender esta e em vez de fazer a linha circular, vamos aqui para Loures. Vamos aqui para Loures. Desculpa, deixa-me só tentar fazer um ponto de interjeição. Onde é que se pode traçar a linha? O túnel do Marão foi pago também com fundos do Estado Central eu acho vai que, beneficiar certo, claro. Eu acho que se traça a linha na medida do equilíbrio, certo? E nós temos de construir um sistema tal que se consiga gerar uma verdadeira coesão territorial. Porque nós sabemos que só no espaço de um ano, desde 2019 para cá, nós não só estamos a discutir agora esta circulação do metro, como estamos a discutir e já temos vindo a anunciar a compra de novas carruagens, como temos vindo e temos a negociar a redução dos espaços sociais e nós vimos o valor estúpido que foi comparativamente para a região de Lisboa, quando comparado com a região do Porto ou com a região do Centro ou com o resto do país, em que por habitante estima-se que, por exemplo, cada habitante no interior recebeu 2,76 € de investimento e cada habitante de Lisboa recebeu quase 40 € de investimento. São números abomináveis de uma grande discrepância e diferença. Agora, estás-me a dizer que é legítimo porque, por exemplo, o túnel do Marão foi construído com dinheiro do Estado e, portanto, por inerência... Não estou a dizer nada, estou a questionar onde Claro, está estás a linha. questionar e bem. E, por consequência, é também legítimo que o Estado financie este tipo de obras aqui. A verdade é que eu acho que é preciso pensar antes numa forma de perceber que metade do território de toda a pegada ecológica de Portugal há uma zona que está a contribuir muito, 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 muito mais para essa pegada do que a outra zona do país, que é o interior. Enquanto não houver um comprometimento que faça existir um certo balanceamento, seja, por exemplo, os municípios do litoral ou o Estado português a dar subsídios e financiamento aos municípios do interior, como quem paga uma taxa de carbono para se equilibrar aquilo que são os consumos de um lado e os consumos do outro, para permitir ou tornar de alguma forma legítimos estes investimentos no metro, ou de facto vamos continuar a estar a investir no centralismo de Lisboa, e depois quando não é Lisboa vem algum maluco do norte e diz isto é centralismo de Lisboa, nós queremos é que isto vá para o Porto, quando continuamos a ter um resto do país completamente esquecido. Francisco, além da parte mais geral do plano, soube-se também um pormenor que se pretende implementar um registro de visitantes para os residentes nesta zona de emissões reduzidas, de modo a que possam levar as suas viaturas para esta zona. Que alternativas é que poderiam ser propostas para conseguir, na mesma, sendo essa a intenção, reduzir de algum modo a circulação de viaturas nessa zona sem haver esta intrusão na privacidade? Bem, Zé Miguel, há aqui uma dificuldade logo à partida para responder à tua pergunta, que isto já é uma estratégia muito típica dos camarários socialistas, em particular em Lisboa. Fernando Medina fez uma conferência de imprensa, lançou umas aparentes bases sobre este plano, mas até ao dia de hoje, pelo menos, nós não tivemos acesso ao plano. Houve pedido por parte dos vereadores e deputados municipais a respeito desse mesmo plano e esse pedido não foi facultado, não foram facultados os documentos e, portanto, saíram informações para a imprensa, em notas de imprensa e vamos sabendo alguns dados sobre esta proposta. A realidade é que este plano comporta diversas disposições que, a meu ver, são totalmente arbitrárias. Há bocado falámos de uma delas e o André até, enfim, teve que fazer aqui algum malabarismo para a justificar, que é a discriminação entre os motoristas de táxis e os motoristas de TVDs. Essa é uma proposta completamente incompreensível da parte deste camarário, porque desde logo dificulta essa resposta que tu dizias, que alternativas é que podem existir a estas zonas da cidade cujo acesso fica mais restringido. Esse é logo um ponto principal. Outro sinal de alguma arbitrariedade é essa aparente lista que foi aqui lançada, que os moradores... Atenção, estes condicionamentos já existem em algumas zonas da cidade de Lisboa, mas houve aqui fala-se 10 por mês. Bem, eu não consigo perceber porque é que são 10 e não são 20 e porque é que são 20 e não são 5, não é? Há aqui um número que foi lançado que, a meu ver, até tem algumas dificuldades em matéria de constitucionalidade, mas a seu tempo eu vou aguardar para conhecer o plano na íntegra. O que me parece bastante claro é que esta estratégia do PS é uma estratégia completamente propagandística. Agora Fernando Medina voltou
a remexer a cidade. Eu admito que algumas das preocupações que são sinalizadas sejam importantes e que o centro histórico tenha que ter uma preservação de forma diferente. Agora, não aceito propriamente este tipo de agenda que toda a informação depois vitimiza-se, como foi o caso da proposta que foi aprovada da suspensão da linha circular. Há uma vitimização clara, porque quer dizer, das duas, uma, ou o metro de Lisboa passa para a alçada do município, coisa que a Câmara de Lisboa não deseja, porque não, tem uma gestão muito complicada, com encargos, um passivo avultadíssimo. Ou então Medina deve estar a esperar por uma gigajoga estilo a Carris, em que o Estado Central assume o passivo e cumpre a dívida e depois passa os ativos para a gestão da Câmara. E aí eu concordo com o Cristiano, é uma irresponsabilidade. Andamos a falar do combate à desertificação e depois damos prendas Borlas, destas, claro. borlas totais, a um município que, fruto da sua capital, da sua atividade económica, já tem condições bastante mais favoráveis. E portanto, não vale a pena agora aqui o município de Lisboa vir-se vitimizar, quase a dramatizar o sistema parlamentar. Então, para Fernando Medina, mais valia não existir intervenção na Assembleia da República. E termino com isto: é que este choro de Medina é um choro sem grande sentido, porque Fernando Medina criou uma opção em relação à linha circular que nem a Comissão de Trabalhadores, por exemplo, do Metro de Lisboa diz que é negativa. E isto, eu acho que o Metro de Lisboa não deve ser da gestão do município, porque o Metro de Lisboa influencia muitos outros concelhos. Os moradores de Odivelas seriam altamente prejudicados, os moradores da zona ocidental seriam manifestamente prejudicados com a questão da linha amarela. E portanto não vale a pena estar aqui com grandes situações. Sempre foi uma realidade que a Assembleia da República poderia impedir a conclusão e o início de trabalhos, porque esta linha circular nem houve concretização de trabalhos, houve umas candidaturas, um lançamento de algumas ideias, mas a gestão do metro está sob a alçada do Estado Central. Portanto é natural que este tipo de vicissitudes ocorram, e da parte do CDS nós sempre nos manifestamos, e bem, contra a linha circular, porque a linha circular prejudica, sobretudo, aqueles que são mais afetados por este tipo de propostas, que são as pessoas que vêm de fora de Lisboa. E, portanto, a resposta da linha circular seria manifestamente ineficaz. 30 segundos só para replicar, André. Bem, eu ainda não ouvi o Fernandino a chorar em relação à zona de emissões reduzidas. Não, Enfim. em relação à linha circular, Pronto, fez logo um post, uma responsabilidade da Assembleia da República. E acho que há uma perda de 83 milhões que é de assinalar. Aqui o Cristiano há pouco falou da questão da pegada ecológica. Ora, como é que se reduz a pegada? É óbvio que Lisboa é dos territórios que mais pegada ecológica marca neste país. Qual é que é a maneira que temos de reduzir essa pegada ecológica? É investir na mobilidade coletiva na cidade de Lisboa. E essa mobilidade coletiva foi uma oportunidade que perdemos. Enfim, eu agora não sei para onde é que era expandir a linha do metro, mas enfim, Loures, muito bem. E Amadora para continuar. E Odivelas para continuar. Enquanto não correrem em Lisboa Não, toda, pronto, não mas, se é que, esquece. mas tem que ser feita uma opção. É que só qualquer dia temos os moradores de Mafra também a pedir metro. Claro, e os do fundão Pronto, não querem um pronto, metro. não, mas seria- qualquer dia Bom. temos, enfim. Bem, vamos passar ao último tema desta noite. Um conflito institucional entre a PGR e os magistrados do Ministério Público, em que, com base num parecer, foi dito que a hierarquia da PGR tem base para alterar e direcionar as decisões, modificando, aqui estou a citar, modificando ou revogando decisões anteriores, e não só em matéria no que toca ao Código de Processo Penal, mas também diretivas, ordens e instruções gerais ou concretas. O Sindicato de Magistrados do Ministério Público diz que vai impugnar judicialmente esta decisão. A PGR diz que isto é um processo mais ou menos normal e dinâmico que já vem acontecendo, em que a hierarquia se indica as falhas da autonomia interna e esta os abusos daquela. Isto vem no contexto do caso de Tancos, em que os procuradores queriam questionar o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, e o DCAP, no seu Procurador-Geral Adjunto, penso eu, Albano Pinto, veio avocar essa decisão assim, em termos mais latos. Queria primeiro perguntar aqui ao Francisco Camacho. Faz sentido chamar a Ministra, ouvir a Procuradora-Geral da República, ou, como diz o Bloco de Esquerda, é cedo para esta questão? Bem, esta matéria eu acho que faz todo o sentido endereçar os maiores esforços políticos
pela aparente diretiva que foi aparente não, a diretiva que veio a público em torno da PGR, porque está aqui em causa manifestamente uma intermissão hierárquica dentro desta estrutura, hum, que nós não nos vamos esquecer, sempre foi uma estrutura alvo de grandes pressões políticas. Hum, Se calhar esta sucessora de Joana Marques Vidal está a ser mais vulnerável a esse tipo de pressões e infelizmente está-se a lançar aqui uma dúvida suscitada pela própria PGR em relação à autonomia e ao exercício por parte do Ministério Público da sua atividade. Eh, É um caso preocupante. O caso de Tancos não é aqui uma coincidência, porque ainda esta semana anterior soubemos, por exemplo, o Ministro da Defesa, Azeredo Lopes, teve uma prestação lamentável a todos os níveis, com sucessivas contradições, e isto é sinal de uma coisa, é que o Ministério Público está a fazer o seu trabalho corretamente e a procurar apurar a verdade. Agora, lançar-se estes fantasmas, isto é importante dizer-se, um magistrado do Ministério Público não é uma figura que tenham uma formação assim. São pessoas que se sujeitam a provas, a exames muito exigentes. Aliás, diria que é das atividades cujo acesso está mais limitado precisamente por provas da frição, da sua qualidade, da sua idoneidade. E temos internamente a figura que dá a cara pela Procuradoria-Geral da República a fazer uma recomendação, uma circular, uma diretiva sobre a autonomia de quem conquistou o seu espaço por direito, sem favores políticos. E Azeredo Lopes, enfim, foi esta situação. Depois temos o caso de um primeiro-ministro que deseja responder, quer-se fazer valer a sua prerrogativa de responder por escrito, porque também salva alguns casos de incompatibilidades por exercício de cargo a nível institucional, que eu compreendo que a agenda tenha que ser articulada e sensibilizada face à flexibilidade dos cargos políticos. Eu também não compreendo muito bem porque é que António Costa não vai responder às perguntas que lhe são dirigidas. E depois até houve aqui um caso mais absurdo, que foi António Costa divulgou as suas respostas na íntegra, como se não tivesse aconselhamento. Se calhar não tem, isso também é muito grave, mas eu acredito que tenha aconselhamento e algumas cautelas para saber os limites do segredo de justiça em matéria de processo penal. E, portanto, este é um caso bastante grave. Eu acho que o Parlamento deve chamar a Ministra da Justiça, deve chamar Lucília Gago e deve fazer todas as perguntas que entender para tornar claro que esta decisão, por um lado, não teve fundamento, não teve base em pressões políticas e que, por outro, é uma decisão que não interfira na autonomia dos magistrados do Ministério Público, não constituindo por isso uma ingerência. Ok. André, Lucília Gago, ou por outra, a não renovação do mandato de Joana Marques Vidal, é o que a direita temia? É alguém mais vulnerável ou menos comprometido com a independência da justiça face ao poder político? Como é que o PS responde não a estas acusações, porque não é propriamente uma acusação que está a ser feita, mas é um tom que está a ser insinuado? Não, a mim parece-me que não. E esta questão na altura, levantando agora aqui a questão da nomeação da Procuradora-Geral da República na altura, ia ser a primeira vez, segundo o desejo da direita, ia ser a primeira vez que um Procurador-Geral da República era reempossado naquele cargo desde o nosso 25 de Abril. Tivemos já anteriormente. E qual era o problema disso? Por acaso não percebo. Não, enfim, eu entendo que a nossa ordem constitucional dá-nos aqui algumas linhas. É que até a revisão constitucional de 97, os juízes do Tribunal Constitucional podiam ter 2 mandatos. Desde de 97 que o mandato é único. É único porquê? Para que um magistrado do Tribunal Constitucional, e acho que o princípio também se aplica à Procuradoria-Geral da República. Isso é uma interpretação extensiva em matéria constitucional. Mas é legítimo fazê-la. Mas não é fonte. Mas porque é que tínhamos que renomear a Joana Marques Vidal? Porque tem feito um excelente trabalho e tem sido um garante da justiça em Portugal. Vamos deixar o André falar depois no final. Não sei se teria. Não sou da opinião do Paulo Rangel, que dizia que alguém acredita que tínhamos um primeiro-ministro preto
preso se tivesse o PS no governo. Eu nunca faria uma afirmação destas. Pois não, mas nós faríamos. Pois não, mas eu nunca faria uma. Porque acho que é uma afirmação, enfim, acho que é muito deselegante colocar-se em questão que, enfim. As adiante. diretivas do Pronto. Presidente da Assembleia da República Francisco, vão vamos nesse deixar- sentido. vamos deixar o André continuar. continuando, enfim, eu acho que Joana Marques, Lucília Gago não tem aqui, acho que não tem uma limitação. E não nos podemos esquecer de uma coisa: é que o parecer foi produzido pelo Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da Ela República. ratificou o parecer. Ela Pronto, concorda com o tá conteúdo bem, do parecer, então, mas claramente. e quem é que fez mas e apareceu de onde? Não sei, mas a Procuradora-Geral da República é a favor. Claro, mas o Conselho Consultivo não apareceu de nomeação Não, mas governamental. ela concordou com o seu conteúdo. Pronto, está bem, mas o Conselho Consultivo da Procuradoria é um órgão que até aparecer este parecer era dos órgãos mais respeitados da nossa praça pública e de repente deixou de o ser. Pronto. Também, ainda não ouvi ninguém comentar isso ainda. Mas enfim, o Conselho Consultivo é completamente independente ao fazê-lo. Enfim, acho que a Lucília Gago, enfim, acaba por. Concorda com ele, muito bem. Mas eu também fico, e vou ser muito direto neste ponto. Preocupa-me esta questão só quanto à questão da possibilidade de um procurador que revogue ou que discorde de alguma decisão de um seu subordinado não a deixe por escrito no processo. Preocupa-me só isto, só por questões de garantia de defesa de arguídos ou por garantia de acesso à tutela jurisdicional por parte de assistentes, falando de processo de crime, que acho que é em processo de crime que esta questão é mais sensível. Agora, intervenção anárquica sempre houve. Não nasceu com este parecer. Ainda hoje, por acaso, estava a ver um parecer enfim, não era do Conselho, era do Conselho Consultivo de 2009, em que vinha lá mesmo a relação de hierarquia de subordinação. Há subordinado e que está subordinado às ordens do seu superior Pois, hierárquico. mas agora querem fazer isso de forma oculta, não é? Enfim, eu vou ser franco, eu não li o parecer, mas do que eu tenho ouvido, pode haver essa possibilidade. Acho que essa possibilidade tem que estar assegurada. Mas está bem, mas não se esquecer de uma coisa: é que as ordens, um procurador pode desobedecer a uma ordem que ele considera ilegal. Se um procurador. E também nos podemos esquecer de outra coisa: é que estamos também a menorizar. Em termos de ação penal, estamos a menorizar a posição do juiz de instrução criminal, que também é parte ativa. E o juiz de instrução criminal pode terminar oficiosamente algumas diligências. Atenção, se o procurador titular do processo não o faz, o juiz, se entender que para a descoberta da verdade é preciso alguma diligência, o juiz pode fazê-lo. Enfim, Mas o que é que achas que suscita este tema neste momento em particular? Quer dizer, foi agora. Qual é o. Foi pedido foi grau feito de um pedido oportunidade porque deixou alguns procuradores incomodados a questão do inquérito no assalto a tanques, não é? Pronto, enfim, mas este parecer vale para tudo, atenção, isto não é um parecer feito à Sim, mas fundamenta-se no caso concreto. Bem, enfim, olha, eu não. É como eu vos digo, o Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República tem sido até há pouco tempo um órgão isento, e é um órgão isento. De repente parece que de um dia para o outro passou a ser o diabo em forma de gente na magistratura. Enfim, é o que merece dizer isto agora. Enfim, a Lucília Gago não tem da minha parte qualquer censura, tem desempenhado o cargo de uma maneira cordial, enfim, não Cordial com o governo, não é verdade? Não, cordial com a De forma justiça, cordial. com a finalidade da justiça. Enfim, mas vocês acreditam que, por exemplo, o caso Marquês nasceu do gabinete da Joana Marques Vidal? Ou que a Joana Marques Vidal, não sei, eu acho que não. Acham que a Operação Marquês, falando da Operação Marquês, Pobres porque aquilo arguidos que vos da in- Operação Marquês. porque aquilo que vos incomoda é Tancos e Marquês. Obviamente não é nada disso, não é até que não é. coisa. É a Aqui ingerência incomoda-vos é a a ingerência do poder é político na Marquês esfera judicial e do Ministério Público. Isso é que me incomoda. Então, mas a Procuradora-Geral da República é nomeada pelo Governo. Isto não nasceu ontem. Não, isso também é é assim uma coisa- desde que. isso é outra coisa que se poderia Não sei rever, se eventualmente. acho que já deve ser originária da Constituição de 76. Quanto mais se Cristiano. incidir e continuar a discriminar. Cristiano. E quem é que nomearia já agora? Bom, A vamos Procuradora, passar enfim, aqui não- para o Cristiano, que gosta Sim, sempre eleita de pelo falar povo. destes temas. Está a sujeitar Eh, pressões políticas também. Agora vou pôr o Cristiano a falar. Queria que respondesse um pouco a todas estas questões, mas queria também perguntar-te outra coisa, que é, num ambiente em que há um sentimento cada vez mais arraigado de que não existe muitas vezes luta contra a corrupção, às vezes justificado esse sentimento, outras vezes não justificado, e em que nem todos os partidos, principalmente os partidos que já estão mais estabelecidos, como estes que temos aqui à mesa, têm fama de conseguir combater a corrupção. Como é que os partidos podem fazer e convencer de que há um verdadeiro combate à corrupção? Quais são as medidas que faltam?
Ok, indo já à tua pergunta, deixa-me só clarificar aqui uma questão que achei curiosíssima. O que foi a tentativa de distinguir ou de fazer distinguir aquilo que é a figura da Procuradora-Geral da República e o Conselho Consultivo, quando o próprio Conselho Consultivo é presidido pela Procuradora-Geral da República. Mas não é nomeado por ela. Não é nomeado por ela. Portanto, evidentemente que se muda a Procuradora-Geral da República, de alguma forma também mudará a maneira e a forma de atuação do Conselho Consultivo, senão não tinham procedido à alteração da Procuradora, porque de facto, se as coisas foram para ficar na mesma, porque é que se alterou a Procuradora? Achas que a opinião dos juristas Vamos- do Conselho vamos- Supremo vamos- mudam vamos- consoante a Procuradora? vamos deixar o estas Pedro coisas, continuar. quanto a estas coisas, eu acho que aquilo que se continua aqui a ver, e já vamos mostrar, é de alguma forma prolongado no tempo uma vontade do Partido Socialista de fazer com que o Ministério Público deixe de ter a magistratura como referência e comece a caminhar para aquilo que nós podemos chamar um sistema misto de França, como importando o sistema misto francês, que é uma ideia que o PS já vem defendido há muitos anos, que é de alguma forma começar a fazer com que a magistratura do Ministério Público esteja de alguma forma pendente do poder executivo e dos órgãos executivos, que aqui em linguagem um bocadinho mais refinada no direito, diz que é dependente da hierarquia. Isto significa um regresso, ou então um regresso àquilo que eram os tempos do Estado Novo e do controle político sobre os tribunais e sobre o poder jurisdicional. Há 2 anos, em 2018, se bem se recordam, surgiram algumas suspeitas sobre um alegado pedido. Um alegado não, porque o pedido aconteceu mesmo. O Mário Centeno decidiu, queria muito ir ver o Benfica, queria muito ir aos camarotes ver o Benfica, pá, mas não tinha bilhetes, então ligou para o Benfica a pedir 2 bilhetes. E, evidentemente, como isto é uma prática que levanta algumas suspeitas e pode indiciar uma conduta criminosa, claro que o Ministério Público diligenciou logo pela investigação, prontamente pela investigação desse episódio, e até se concluiu que não recebeu nada em troca. Portanto, não ficou consumado nenhum crime e a coisa passou. Mas é engraçado que ainda antes de saber se Mário Centeno era culpado ou não, dizia-nos a Isabel Moreira, que é a porta-voz do Partido Socialista no que toca às reformas do Ministério Público, às reformas da Justiça. Ela escreve e tem escrito que se farda sobre isso antes estivesse calada. Porque depois de Mário Centeno ter sido indiciado, ou o Ministério Público ter começado a investigar Mário Centeno, logo nos disse Isabel Moreira: achar que o Ministério das Finanças se vende por 2 bilhetes é digno de um Estado persecutório. Isto é o primeiro indício de que de alguma forma Isabel Moreira considera que deve haver uma pré-seleção daquilo que são considerados coisas relevantes para serem investigadas pelo Ministério Público e coisas que não são relevantes para serem investigadas pelo Ministério Público. O ano passado começou-se com a aprovação, com os votos favoráveis do Partido Socialista e até do CDS, de uma atualização da tabela remuneratória dos juízes, num processo que foi até negociado por um senhor que estava casado com uma juíza desempregadora do Tribunal da Relação de Lisboa, representou o Partido Socialista nessas negociações. E começou-se logo aí com uma atualização da remuneração para juízes, mas não uma atualização da remuneração para os magistrados do Ministério Público. E começa aqui a guerra com, por alguma razão, o Partido Socialista a querer encher os bolsos dos juízes, mas a não querer encher os bolsos dos procuradores. Cristiano, peço também que depois fales daquela outra questão. Vou já terminar. A seguir veio a famosa proposta, e que acho que a porca torceu o rabo, do Partido Socialista de revisão do Estatuto do Ministério Público. E sabem o que é que previa a revisão do Estatuto do Ministério Público da parte do Partido Socialista, apresentada na Assembleia da República? Reforçou aquilo que tem sido um princípio sagradíssimo ao longo destes anos todos, desde a tão afamada Constituição de 76, que o Carrilho está sempre a citar, que havia um princípio de equiparação entre as duas magistraturas. Seja juiz, seja procurador, é tratado da mesma forma. Se já tinha havido uma quebra desta relação e desta reciprocidade na proposta legislativa da tabela remuneratória, houve ainda mais agora, porque passou a prever, segundo a proposta do Partido Socialista, que apenas 5 magistrados do Conselho Superior do Ministério Público fossem eleitos pelas bases, e mudou as regras por forma a fazer com que alguns dos magistrados que antigamente eram eleitos passassem a ser de nomeação e dependência da hierarquia da Procuradora-Geral da República e por sucessão do Governo. Portanto, a modos que, e mais acrescentando, ainda por cima agora ver este parecer da Procuradora-Geral da República, mostra-nos que os superiores hierárquicos, são aqueles que são de nomeação política, têm agora o poder, segundo aquilo com que ela concordou, de direta ou indiretamente emitir diretivas, ordens e instruções aos procuradores que estão a investigar, inclusive membros do Governo. Ou seja, há a possibilidade de alguém do Governo dizer: eu não quero que investigues este outro membro do Governo, que é uma possibilidade que assusta e deve assustar em democracia. E concluindo e respondendo à tua questão, Zé Miguel,
quanto a haver certos partidos que se abonam mais ou com afincos no combate à corrupção. Eu fartei-me de rir quando vi o António Guterres no Partido Socialista veementemente a afirmar que o Partido Socialista era o campeão do combate à corrupção e que estava na linha da frente do combate à corrupção. Mas agora começa a perceber-se um bocadinho essa contradição. É que de facto temos um Partido Socialista que diz umas coisas, mas que no fim são verbos de encher, porque na prática faz exatamente o oposto, como vimos neste caminho desde há 2 anos para cá. E começa a perceber-se, como frisou e bem o Francisco, aquilo que foi o afastamento de Joana Marques Vidal, que de facto estava a incomodar quem não devia. E mostra que não é vontade do PS o combate à corrupção, nem podia ser. E para terminar, e muito rápido, Armando Vara está na prisão, José Sócrates e Manuel Pinho estão indiciados, o Ministério Público queria constituir Mário Lino, António Mendonça e Teixeira dos Santos, todos ex-ministros de Sócrates, também como arguidos. Tivemos os 18 arguidos do caso Galp e até recentemente temos a polémica do João Galamba, que também está a ser investigado. No meio disto tudo, e concluindo, como é que é suposto os portugueses confiarem no Partido Socialista e no governo do Partido Socialista se naquilo que se vê com investigações e naquilo que se vê com propostas legislativas, o que quer é colocar o Estado a controlar, o governo a controlar os tribunais? André, mesmo para terminar, sendo que o Partido Socialista parece e em certa medida tem mesmo que justificar perante os portugueses que quer mesmo combater a corrupção pelos problemas que teve com antecedentes, nomeadamente o seu ex-primeiro-ministro, como é que o PS pode fazer isto? Mas não tens muito tempo, temos de terminar. Assim, obviamente que a corrupção e o caso Marquês é um caso que envergonha o Partido Socialista. A mim pessoalmente envergonhou-me e para mim foi das maiores decepções que eu tive na minha vida. Foi um ex-primeiro-ministro do meu partido ser indiciado da forma que foi indiciado. Pronto. Não, eu digo isto sem qualquer problema. Agora, batendo outra vez no Conselho, no parecer do Conselho Superior, do Conselho Consultivo, perdão, é que não foi o PS que escreveu aquele parecer. O parecer foi elaborado por um órgão até hoje e continua a ser para mim um órgão respeitável. As opiniões dos membros do Conselho Superior, do Conselho Consultivo, perdão, estes são muitos conselhos. O Conselho Consultivo não mudam consoante quem está a ocupar o cargo da Procurador-Geral. Enfim, estão lá os professores, juristas, enfim, eminentes juristas, muito conhecidos, estudiosos do direito, que o fazem. Eu acho que aqui o Cristiano faz aqui um exercício, e enfim, não vai levar a mal, mas de má fé, é de estar aqui a puxar este parecer. Eu não falei só do parecer, eu falei de iniciativas já vem de há 2 anos para cá. Mas até foi culminar. Mas até parece que este parecer vem na linha do PS. Não tem que vir, não vem. Então não vem. Não, mas convém. A questão aqui é que é muito curioso que tínhamos num momento o caso de Tancos, em que nós vemos alguém a dizer a outra pessoa que está proibida de chamar António Costa a testemunhar o primeiro-ministro, e logo a seguir, curiosamente, sai um parecer que vem encaixar que nem uma luva nesta ação em Tancos. Como é que isso explica às pessoas? Curioso, porque é que não saiu antes? É a primeira vez que há esta possibilidade de termos um primeiro-ministro a testemunhar no processo. Esta pergunta tem que ser feita aos membros do Conselho Consultivo. Terminamos este nosso conselho, um conselho diferente, agradecendo aos nossos convidados e até para a semana para mais um episódio do JJ.